Boa noite, meu irmão, minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Vaz, pastor do Conselho das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Estou com a minha esposa Jaqueline, minha filha Radassa. E mais um culto na rede, mais uma sexta-feira, 22 horas. Estamos juntos, unidos. Hoje, dia 31/7, é um dia muito feliz, né? A gente quer até prestar esse culto aí em ação de graça, porque eu e minha esposa, a gente completa 16 anos de casado hoje. E Deus deu essa bênção na nossa vida, que é a nossa filha, em meio a tantos problemas, né, que enfrentamos no dia a dia, em meio às situações que ocorrem, em meio até pessoas dizendo que o casamento é algo que já está falido, é um instituto falido. Nós aí acreditamos, estamos juntos até hoje, apesar de todas as, né, a gente sabe do entorno, né, e do interior do casamento, de toda a situação. Nem sempre tudo é um mar de rosa, mas amém, o nosso amor ele vai se perpetuando. Isso por conta de Deus fazer parte da nossa vida. E a gente tem essa ideia, essa consciência, que quando nos unimos, a primeira coisa que fazemos e fizemos foi colocar Deus à frente da nossa união. Então, que Deus possa estar aí se agradando aí do nosso culto. Agradecer aos compartilhamentos. O culto na rede passada foi o culto onde teve mais visualizações, e louvo a Deus pela sua vida que tem aí também honrado aí o reino do Senhor, transmitindo através da sua página, das suas mídias sociais, o culto que a gente faz, colocando aí na sala de vídeo, ou vendo depois lá no YouTube, lá no Palavra de Vida, é o canalzinho que eu tenho, que eu guardo lá os cultos na rede. Então que Deus possa ficar grato da nossa adoração, do nosso louvor, e peço para você novamente, compartilhe o vídeo, jogue essa semente, jogue a semente do reino do Senhor na vida das pessoas, porque essa semente ela traz libertação, traz cura, salva e principalmente transforma vidas, como transformou a minha, a da minha família. Ela transforma a sua e pode transformar também, caso você ainda não tenha aceitado esse Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Que você possa ter um entendimento, possa crer nele, possa ter fé, que ele é o Deus Todo-Poderoso, reina e vive, principalmente vive. E por conta disso nós estamos aqui prestando culto. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. A paz, queridos. Convido vocês a abrirem comigo a Bíblia de vocês no Salmo 121, que diz que Deus é o guarda fiel do seu povo. Esse é um salmo que fala sobre como Deus guarda o seu povo. Salmo 121, do versículo 1 a seguir. Diz assim, o primeiro versículo do Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar teu pé, aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Se você crê nisso, se você crê que o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, eu te convido a louvar ao Senhor comigo. Amém, aleluia. E declarando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louve o Senhor conosco. Adore esse Deus com cânticos. Louve o Senhor conosco e diga, o Senhor é aquele que me guarda. Confio no Senhor e nas promessas dele. Aleluia. Venho de temporal, venho de mal, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, ele cuida bem de mim.
contigo, querido. Deus está te guardando. Deus é aquele que caminha ao seu lado quando a luta vem sobre nossas vidas. Amém? Aleluia. Ah, Senhor, fala aos corações, Deus. Venha, Senhor, falar ao coração do meu irmão, Senhor. Amém. Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Aleluia, Deus. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve ao seu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Oh, se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve ao seu lado. Deus está contigo. Ele está agindo, querido. Creia que Ele está agindo sobre a sua vida. Creia que o Senhor está com a mão sobre a tua vida. E Ele está aqui nesse momento falando ao teu coração. Oh, 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 oh. E Ele está agindo e ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Oh, oh, Deus está contigo. Aleluia. Deus está na sua vida, meu irmão. Deus está contigo nesse momento, em todos os momentos. Basta você crer, acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, então, que Ele possa ter recebido todo louvor, toda adoração, realizado através de cânticos, Senhor. Que Ele possa ter, nesse momento, se agradado, Senhor, desse louvor, Senhor, que foi entoado para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória. Temos a certeza que Tu estás aqui nessa casa, nesse lugar, junto com os meus irmãos, na casa dos meus irmãos e irmãs. Pai, vai trabalhando, vai atuando, Pai. Mas, Pai, vai recebendo a nossa adoração. Que o Senhor possa ter se agradado, Senhor, desse momento dos louvores, Pai.
Queremos te agradecer, Senhor, e fazemos em nome de Cristo. Todos digam amém, Amém. E amém. Você pode abrir a palavra de vida na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Hoje Deus vai trazer uma palavra diferente, uma palavra que possivelmente eu pregarei isso na igreja que congrego, na igreja que sou pastor auxiliar, porque eu tenho certeza que as pessoas que estariam lá, grande parte, são pessoas cristãs e seria uma palavra de atenção na vida delas, mas como nós temos que obedecer aquilo que Deus deseja, Deus deu a direção para que essa palavra fosse ministrada através desse culto na rede. Então, meu irmão, você ainda tem oportunidade até de sair, de não ver mais, aproveitar e até não participar. Mas eu quero te incentivar para que você preste bastante atenção nessa palavra. Uma palavra de despertamento. Diz assim a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, no verso 15. Eu vou ler, sempre comento, NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Verso 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos nesse momento, Senhor, momento esse da ministração da palavra, que o Senhor possa tocar nos corações da igrejinha, da igreja que está nesse momento ou no momento pertinente, vendo essa mensagem, seja no Facebook, seja no YouTube, no canal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, seja lá no WhatsApp, aonde chegar essa palavra, Senhor, que seja uma palavra de despertamento, Pai. Que haja despertamento através dela. Então, Senhor, fala aos corações, trabalha em mente nessa hora, usa a minha vida também, que eu seja apenas um mensageiro, um carteiro da sua mensagem, que nada seja produzido por mim nesse momento, e que o seu nome seja engrandecido para a honra e para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém, amém. A igrejinha podeis assentar. Cuidado. Cuidado significa zelo. Zelo, cautela, atenção, prudência, precaução. Significa também ponderação. No último dia 14 desse mês agora, que está se findando, 14 de julho, um dos líderes da igreja evangélica, do movimento evangélico, um homem referencial de conhecimento, formador de opinião do meio evangélico, principalmente por causa dos seus escritos, seus livros, que são pautados na palavra de Deus, ele mais uma vez veio a público. Ele veio a público reiterar
o distanciamento dele do movimento evangélico. Até aí, meu irmão, tudo bem, sem problema nenhum. Foi uma opção não fazer parte do movimento evangélico, do chamado movimento evangélico. Eu acho até que essa nomenclatura, ela traz mais prejuízo para aqueles que querem levar a palavra de Deus, a palavra de vida, do que qualquer coisa. Porque cria-se um grupo, e aí um movimento. E a palavra de vida, ela é a palavra de vida, ela tem vida. Ela se movimenta, as palavras se movimentam. Naturalmente, não há um movimento especificamente. Há a palavra, que é uma palavra que movimenta a vida, que traz vida. Então, esse homem, dessa vez, ele fez críticas. Ele fez críticas severas às questões comunitárias e políticas. Ele se voltou para essa área. Só que dessa vez ele aponta para uma incredulidade sobre pressupostos teológicos basilares do cristianismo protestante, evangélico, ou como você queira chamar. Na sua conta do Twitter, ele afirmou categoricamente que não crê na soberania de Deus, no sacrifício redentor e na Bíblia como uma manifestação inequívoca. Vou aqui reproduzir seus escritos. Abre aspas. Não sou parte do movimento evangélico. Por quê? O movimento evangélico pressupõe inerrância da Bíblia, pecado original, Deus no controle de tudo, teologia sacrificial, teleologia, ou seja, a história caminha para um fim glorioso. Quem não subscreve essas teologias também não é. Declara esse líder religioso. E já não é a primeira vez, como dito anteriormente, que ele informa seu descontentamento com práticas desse movimento evangélico, com atitudes do movimento evangélico. Novamente falo, vejo com bons olhos. Só que, diferentemente das outras vezes, em 2012, no ano de 2016, ele agora ele discorre da sua apostasia na fé cristã. Esse homem, ao declarar que não acredita na inerrância da Bíblia, no pecado original, de que Deus está no controle de tudo, na teologia sacrificial e na teleologia, ele simplesmente abandona e faz isso de forma pública a sua crença religiosa, renunciando à sua fé. Eu, particularmente, já li diversos de seus escritos valorosos. Esse homem era uma referência. As suas posições eram para serem apontadas no cumprimento da verdade, que é a palavra de vida, a palavra de Deus, que é a Bíblia. Mas ao apostatar da fé cristã, inclusive com apontamentos fundamentados nessa renúncia, eu fiquei me questionando. Pensei comigo, em que momento do caminho esse homem se desviou? Na trajetória de vida cristã, de fé cristã, na fé baseada em um Deus Todo-Poderoso. E nesses fundamentos da fé cristã, aonde, em qual momento, o que aconteceu com ele, em que momento ele se desvia desse caminho? E não foi pelo fato das críticas que ele fez e que ele faz das atitudes de alguns da mesma fé. E novamente reitero pela terceira vez, vejo com bons olhos. Sempre falo na igreja, onde sou pastor auxiliar, falo para as pessoas, questionar faz parte da vida cristã. Não foi o fato dos questionamentos, do caminho que esse movimento evangélico está indo, está cursando,
mas sim pelo abandono da própria fé cristã. Eu, no começo dessa semana, eu fiz uma viagem, uma pequena viagem, segunda e terça-feira, a uma cidade que eu tenho um grande apreço, fica um pouco mais de 100 quilômetros da minha casa. E eu me deparei com alguns cristãos. E esses cristãos também estavam insatisfeitos. E a insatisfação deles era com esse caminho, que esse movimento evangélico, e que alguns líderes haviam traçado nesse caminho e percorridos. Mas, na minha preocupação, não estava incluído o abandono da crença desse grupo na fé em Cristo Jesus. De qualquer maneira, eu continuei me questionando e continuo. E minha preocupação aumentou depois que fiz essa viagem. Se um líder evangélico, um líder cristão, um líder que se baseia e tem conhecimentos basilares da fé cristã, conhecimentos profundos dos escritos sagrados, ele havia apostatado da fé cristã, o que seria daqueles que pouco conhecem os escritos, pouco conhecem esse Deus? Porque se você não conhece os escritos, você possivelmente conhece pouco esse Deus ou não conhece. O que seria desses menos estudiosos? E principalmente daqueles que veem homens como eu, como referências da vida cristã sadia, só apenas porque tem um título de ministro do Evangelho, de pastor. Um outro líder desse movimento aí, evangélico, ele lamenta a postura do colega, abre aspas, ele fala, lamentável, tenho uma coleção de sermões excelentes, onde ele prega a inerrância das Escrituras, pecado e tudo mais que hoje diz a não acreditar mais. E ele faz o mesmo questionamento, onde você se perdeu? Então, eu me lembrei de um homem que quase se perdeu no seu caminho. Um personagem que teve um momento de angústia, de dor, na sua caminhada com Deus. Um homem que na Bíblia evangélica ele não possui um livro específico, mas na Bíblia católica, cristã católica, ele tem um livro. Há um livro lá com seu nome. Valendo lembrar que a Bíblia católica tem 73 livros, enquanto que a protestante evangélica tem 66. E essa diferença se encontra lá no Antigo Testamento, para aqueles que estão ou não têm ideia. Nós, os evangélicos, os protestantes, não consideramos livros bíblicos os seguintes livros que estão na Bíblia católica: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 e 2 de Macabeus e algumas partes de Esther e Daniel. Então, desse modo, o Antigo Testamento, para nós, ele possui apenas 39 livros, ao invés dos 46 da Bíblia católica. Quanto ao Novo Testamento, a identidade. São idênticos à confissão. E a gente tem um fundamento para isso. Esses 7 livros mencionados, eles foram escritos em grego, enquanto que todos os outros do Antigo foram escritos em hebraico. Por isso, embora sendo livros antigos, anteriormente os judeus já não incluíam ele na lista dos livros que consideravam como escritura sagrada. Lembrando que a Bíblia dos judeus ela consiste nos livros do Antigo Testamento. Essa decisão dos judeus foi tomada mais ou menos por volta de 100 anos depois de Cristo. Os cristãos que não haviam tido divisão, eram todos católicos, eles acolheram esses 7 livros dentro da sua lista de livros inspirados por Deus, até a Reforma. A Reforma protagonizada por Lutero, no século XVI. Os protestantes eles decidem adotar o Antigo Testamento segundo os parâmetros dos judeus. Então eles excluem esses 7 livros também. Mas Lutero coloca na sua Bíblia esses livros.
mas ele sublinha, informando que eles não tinham a importância dos outros, em um apêndice ao Antigo Testamento. Pois bem, mas independente de qual versão bíblica, ou se escreveu ou não o livro, esse homem ele aparece numa passagem que não é no livro dele, porque na nossa Bíblia ele aparece nessa passagem no livro de um homem chamado Jeremias. Eu falo de um homem chamado Baruque. Num pequeno capítulo que tem no livro de Jeremias, um menorzinho, um capítulo de 5 versículos, capítulo 45, a gente encontra algo interessante sobre um acontecimento que reanima e reaviva a minha fé e a sua fé, a nossa crença nesse Deus maravilhoso, e que demonstra o zelo, o cuidado e o controle dele sobre todas as coisas. Diz a palavra de vida que Deus manda uma palavra para Baruque, através de quem? Através de Jeremias, que era o profeta. Justamente quando ele estava escrevendo num livro, sai da boca de Jeremias, diz a palavra de vida no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste, quem disse? Baruque, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Baruque aqui, ele reclamava apenas, não apontava, ele reclamava ao Senhor uma tristeza acrescentada pelo Senhor na vida dele, e diz que estava cansado de gemer, que não achava descanso. E Deus fala por Jeremias a ele: eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco. Deus é soberano. Isso em toda esta terra. A soberania de Deus. E ainda manda Jeremias falar: e procuras tu grandezas para ti mesmo? Questionando Baruque: não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne. Diz o soberano Senhor, o Deus de toda a terra. Porém, te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Esse é um pequeno resumo desses 5 versículos do capítulo 45 do livro de Jeremias, que trata especialmente da promessa feita a Baruque, da parte de Deus pelo profeta Jeremias, pela boca do profeta Jeremias. Deus promete a Baruque que pouparia a sua vida, mas que não deixaria de fazer aquilo que havia planejado, e informa: olha, Baruque, eu sou aquele que edifica e sou o que derrubo. Eu sou o que planto e o que arranco. Isso em toda a terra. Foi exatamente no ano 4 do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, que veio esta palavra de Deus a Baruque através de Jeremias. Esse ano era o ano em que Baruque preparou o primeiro rolo com as palavras de Jeremias para leitura em público. E aí você pode olhar Jeremias 36, verso 1 e 3, você lê depois. Em termos cronológicos, essa profecia se encaixa entre a redação do rolo e a leitura diante do povo de Jeoaquim, e tudo isso no capítulo 36 de Jeremias. Baruque ele trabalhava para Jeremias, quando essa palavra lhe foi entregue pelo próprio Jeremias, mas vindo da parte de Deus. O instrumento foi Jeremias. Baruque era o escriba, era o responsável por escrever no livro as profecias e as palavras que Jeremias ditava. O profeta era Jeremias, Baruque o escriba. Baruque não era o autor intelectual
do texto produzido, mas sim o escriba, que tinha a responsabilidade de ser fiel em seu serviço e missão. Nesse capítulo, porém, a palavra do Senhor vai direto para ele, através de Jeremias. E ele começa citando o lamento de Baruque. O lamento dele achando que o Senhor lhe tinha crescido tristeza, a sua dor, que obrigava ele a gemer, e ele não achava repouso e descanso para a sua alma. Claro, é evidente, basta ter o mínimo de cognição para saber que Baruque sofria tanto quanto Jeremias por causa do resultado da missão profética do próprio Jeremias. Baruque escrevia aquilo que Deus falava através do instrumento Jeremias. E ele sabia o que Deus tinha para o povo. Ele sabia os planos de Deus, não porque Deus falava com ele, mas porque Deus falava com Jeremias. Mas veja bem, ele não fala com Jeremias. Deus conhece o coração do homem. E Deus conhecia o coração de Baruque. Então, em atenção ao questionamento que Baruque faz, Deus responde, dizendo que vai demolir aquilo que ele edificou, porque é dele, porque tudo que edificou foi ele. Que arranca aquilo que plantou, porque era a obra dele. Então, Baruque, olha só, não é tempo de você ficar buscando algumas coisas, privilégios. Antes, tempo de muita busca a Deus e orações, porque viria coisa grande e vento contrário. Não era o momento de Baruque procurar benefícios, grandezas para ele mesmo. No entanto, Deus lhe promete que por onde quer que ele fosse, Deus ia poupar a vida desse homem. Baruque conhecia esse Deus. Baruque tinha no Deus de Jeremias, o seu Deus também. Era o seu próprio Deus. Por isso que ele sentia confiança em lhe dirigir as suas orações, certo de que Deus iria ouvi-lo também. E assim, meu irmão, somos nós. Não há problema algum em alguns momentos questionarmos a Deus pelo sofrimento, lamentarmos a nossa dor, o nosso gemido. Mas não podemos deixar e não devemos deixar de orar e de apresentar diante de Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós e cuidará até aquele dia final. Também não devemos nos esquecer das recomendações do Senhor, de que devemos procurar primeiro o seu reino, depois o que vestir, o que comer, aquilo que traz a nossa sobrevivência, porque isso aí vai ser acrescentado quando buscarmos primeiro a Deus e o seu reino e a sua justiça. Baruque questionou, ficou ansioso, possivelmente temeroso com seu destino, mas Deus, em sua infinita misericórdia, lhe respondeu, quando na verdade tratava era com Jeremias, a situação do povo de Deus. Deus te conhece, meu irmão. Deus conhece o seu lamento. Quando aquele líder religioso, evangélico, ele escreve que não acredita no controle total de Deus sobre todas as coisas, eu penso que faltou confiança na espera da resposta divina do seu questionamento. Hoje, se você pegar os escritos desse líder, eles continuam lá, mas eles não fazem parte da crença naquilo que ele acredita. E eu lamento, é uma pena. Em resposta à sua afirmação, no último dia 14, um terceiro líder evangélico desse movimento, ele também usa as redes sociais para contrapor a declaração desse líder apóstata. Diz ele, abro aspas, eu faço parte do movimento evangélico,
Ao contrário dos teólogos liberais que foram vencidos pela apostasia e um pseudo-evangelho, eu e milhares de pastores do Brasil seguimos fazendo parte do movimento evangélico, crendo na inerrância da Bíblia, no pecado original, na certeza de que Deus está no controle de tudo, reinando soberanamente sobre a terra, no sacrifício vicário de Cristo, acreditando num fim glorioso, na redenção dos que foram justificados pelo Filho de Deus, na condenação justa dos pecadores e na volta real e pessoal do Rei dos Reis. Por fim, já desgostoso com as respostas desses antigos colegas, esse líder que apostatou da fé cristã, ele resolve não mais dialogar, não mais discordar de nada, daquilo que ele tinha de visão sobre a palavra de Deus. Abro aspas para os seus escritos: cesso meu diálogo com os evangélicos, caso contrário vou ter que sair do Twitter. Ô povo chato, meu Deus, vou deixar apenas um último recado. Toda teologia é humana, não existe doutrina vinda do céu. Diz lá a Palavra de Vida, primeiro livro que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E volto lá para o segundo livro de Pedro, capítulo 2, no verso 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Deus, meu irmão, Deus ele é soberano. Eu acredito que a palavra de vida é a palavra de Deus. Eu acredito que não há erro na palavra de vida. Eu acredito no pecado original. Eu acredito na fé redentora e salvadora desse Deus maravilhoso. Eu creio piamente nesse Deus. Acredito com toda a minha força. Fico a imaginar, fico a pensar. E eu sempre dou essa resposta a alguns questionamentos quando sou feito. Mas você vai passar a sua vida toda crendo nisso que você compreende ser a verdade. E quando você morrer, o que será da sua vida? Se não existir nada disso, esse conto de fadas, a vida eterna. E eu respondo, e normalmente são pessoas que não creem, não possuem a mesma fé que eu tenho. Eu falo para eles: se nada acontecer, nós nos encontraremos, ou não, depois da morte. Mas se o que eu creio na minha vida for a verdade de Deus, e eu creio que seja, eu creio que eu vou estar no reino dos céus. Eu creio que eu vou ter um carimbo no meu passaporte da minha cidadania aos céus. Eu creio que eu vou estar num lugar maravilhoso. Eu creio que eu vou estar do lado desse Deus, louvando, adorando. Eu creio nisso. E a pergunta que eu faço para ele, ou para essa pessoa é: e você? Se realmente no que eu creio for a verdade, o que será de você? Meu irmão, eu falei no começo que essa é uma palavra que possivelmente eu falaria na igreja, porque é uma palavra de despertamento para o povo de Deus. Mas Deus me direcionou para trazer essa palavra aqui, no culto na rede, um culto evangelístico, um culto que eu tento trazer palavras que falam do amor de Deus, da transformação, da salvação. Mas Deus está trazendo essa palavra para você. Você que em algum momento se desviou ou que pensa em se desviar,
que pensa em largar a sua fé. Você que questiona, graças a Deus por conta disso, porque eu sou um grande questionador, questiono mesmo, mas eu não sou um apóstata da fé cristã. Eu creio em tudo isso. E não coloco viés político nem social na minha crença. Tenho vivido assim há 24 anos na minha vida. Eu tenho 54 anos, então conheci muito tarde esse Deus. Mas Ele me transformou, me salvou, me curou, me libertou. E eu sou grato a Deus por conta disso. Então, eu proclamo a esse Deus. Eu oro para esse homem, para que ele caia em si, para que ele volte, retorne. Não para movimento nenhum, mas para o caminho do Senhor, como eu oro e vou orar também pela sua vida. Para que se você se desviou em algum momento, você volte aos caminhos da justiça, da verdade. E se você realmente quer se entregar a esse Deus, também vou orar pela sua vida, meu irmão. Vou continuar orando para que Ele possa trazer a você o que Ele levou para Baruque. A resposta e a consciência de que Deus ele é soberano, de que todas as coisas são formadas por Ele, que todas as coisas é Ele quem movimenta, mas é Ele também que poupou a vida de Baruque. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, te damos graças, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo culto de hoje, pela palavra ministrada, que o Senhor possa, e tenha sido do seu agrado, Senhor, aquilo que foi promovido, essa prestação de culto a Ti. Sei que é uma palavra, Senhor, dura, de repente poucas pessoas irão ouvi-la ou se atentarem a ela, mas, Pai, em nome de Jesus, toca no coração daqueles que, nesse momento, se sentiram, Senhor, nessa situação de questionamento, para que eles possam compreender que faz parte de uma vida cristã, questionar, mas que não haja apostasia na fé salvadora e redentora de Ti, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa trazer cada dia mais na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, um agrado, uma alegria, por ter zelo, por ter cuidado, por ser uma pessoa precavida, que possa ter precaução de cuidar da sua palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, por esse que quer voltar aos seus caminhos, Senhor. Que o Senhor possa voltar. Eu sei que o Senhor sempre está de braços abertos para recebê-lo, Pai. Pai, em nome de Jesus, receba ele de volta, o filho pródigo. Pai, toma conta, Senhor, dessas pessoas que estão como ovelhas sem pastores aqui na terra. Que eles não olhem para mim, não olhem para os pastores, não olhem para os líderes. Não tenham olhos voltados na pessoa, porque somos falhos, errôneos, cheios de defeitos. Pai, não. Que eles não olhem para nós, mas eles tenham o olhar, conforme lemos aqui, leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. É de lá, do alto. Aonde Paulo falou que era o nosso alvo. Aonde Paulo falou que estava indo, depois de guardar a fé. Guarda a nossa fé, Pai. Possamos combater esse bom combate, guardando ela em nosso coração, para que um dia possamos estar contigo, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa trazer ânimo, Senhor, nesse momento em que muitos, Senhor, se esfriaram por conta de uma ida à igreja, por conta de um relaxamento. Pai, em nome de Jesus, reanima, reaviva a fé na sua pessoa, não na igreja, não no pastor, não no bispo, não na pessoa humana, mas sim na pessoa divina. Te agradeço, faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, te agradeço pela sua vida, por estar prestando junto conosco esse culto maravilhoso a esse Deus maravilhoso, soberano, eterno e que vive nas nossas vidas, daquele que crê. Eu desejo a você um final de semana abençoado, um final de semana cheio de alegria, cheio de contentamento de Deus na sua vida, da sua família. Eu desejo a você uma semana de trabalho também, uma semana cheia de esperança,
Uma semana com previsão e provisão do Senhor na sua vida, na sua casa. Que não lhe falte nada, meu irmão. Que você possa também ser estimulado, incentivado a estar compartilhando essa palavra. A compartilhar esse culto. A compartilhar o que fizemos aqui nessa noite. Para que pessoas possam ser tocadas, porque é o Espírito que convence. Pai, eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos, Senhor. Que o teu amor, o teu grande amor, Senhor, a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces comunhões e consolações seja com cada um de nós, de agora e para todo sempre. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Fique na paz. Vai lá, Palavra de Vida. Se inscreve. Veja os cultos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.